Boa noite. Hoje nós vamos conversar com o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Ministro, agradecemos a sua presença e boa noite. Boa noite, Boris. Um prazer estar aqui com você. Ministro, o grande assunto é a Mancha. Quanto tempo deve demorar esse drama que afeta as praias do Nordeste? Bom, nós temos contado o fator tempo em dois aspectos. Um é o tempo que é o tempo necessário para a retirada das manchas de óleo cada vez que ela toca a costa. Então, tem sido rápida a resposta, todos os locais onde há ponto de toque de óleo na costa, na praia ou no rochedo, tem sido removido o óleo no mesmo dia. Essa é uma questão de tempo importante. A outra questão de tempo é quanto vai durar, ou seja, durante quanto tempo, como você perguntou, vamos ter episódios de toque de óleo na costa novamente. Essa pergunta é mais difícil de ser respondida pelo simples fato de que nós não sabemos qual é o volume de óleo que foi derramado, uma vez que nós não sabemos qual é a origem desse óleo venezuelano que chegou na costa brasileira. Não sabemos quanto de óleo ainda está no mar, a maré vai, as mudanças de sentido de corrente do oceano fazem com que toque e retroceda. Então, o trabalho principal hoje é o de retirada eficiente e rápida desse óleo que toca a costa. O governo continua imaginando que isso seja um ato deliberado, um desaforo ao Brasil? A linha de investigação, ela não descarta nenhuma hipótese. O que nós sabemos é que o óleo é venezuelano, sabemos que há uma correlação de identidade molecular entre o óleo que está nos barris que foram encontrados na costa e o óleo que está solto, as manchas que estão soltas no mar e que vem tocando a costa, portanto, há uma correlação de identidade entre esses óleos. E também sabemos mais ou menos, em razão das correntes, dos estudos de corrente feitos desde o início, qual foi mais ou menos a região onde esse derramamento pode ter acontecido. Daí a avançar entre ser um ato criminoso, um acidente, de qualquer forma, na modalidade culposa, também criminoso. Nós estamos investigando aqueles navios fantasmas que navegam na costa transportando o óleo clandestino venezuelano. Esses navios desligam os transponders do sistema de transporte, muitas vezes raspam o nome no casco, navegam sem bandeira. Então, há ali uma investigação própria para esse tipo de navio. Mas não é só, há outras hipóteses sendo consideradas também e todas elas compõem os cenários hipotéticos de causas desse derramamento. Ministro, desculpe a ignorância, muita gente chama esse material que está chegando de óleo ou de petróleo. O que é, afinal? E outros chamam de piche. Que material é esse exatamente? Não, o óleo é o óleo cru, só que o óleo venezuelano ele é mais denso. Ele chega a densidade Quando o senhor dele... fala óleo, é petróleo? Óleo é petróleo. Então, o petróleo venezuelano, ele é bem mais denso, bem mais grosso. Então, ele chega numa espécie de borra, parece um piche realmente. Piche é um tipo de óleo adensado e é dessa forma que tem chegado. Ele chega, ele pode inclusive, se você vê as imagens das pessoas retirando, dos militares, funcionários do IBAMA, dos voluntários que estão fazendo um grande trabalho, retira o óleo como se fosse, vai enrolando assim, como se fosse um rolo mesmo, vai tirando aquilo. Então, ele é muito denso, ele é muito espesso, e nós fizemos um teste, inclusive, no final de semana, com um material de absorção que é feito para o óleo fluido, bem líquido, e ele não funciona, porque esse já vem bem adensado, já vem bem grosso. E para esse tipo de óleo, há uma tecnologia que consegue dissipar, eliminar esse tipo de material? Nós estamos testando, Boris, todas as hipóteses. Nós não descartamos nenhum formato, nenhuma tecnologia, nenhum produto. Inclusive, circulou na semana passada um vídeo muito interessante de uma tecnologia brasileira, de um polímero natural desenvolvido por uma empresa brasileira e que tem um alto grau de eficiência quando o óleo, o petróleo, está bem líquido, fluido, na água. Então, ele joga aqueles pedaços do material e ele aglutina aquilo e ele é retirado. Muito bem. Nós testamos esse produto ao longo do final de semana e sobre esse óleo cru venezuelano muito denso, espesso, esse piche, como você colocou, ele não tem efeito, porque ele já está adensado. Então, o material não tem o efeito desejado. Nós pusemos as barreiras também, houve uma discussão se devia ou não devia colocar as barreiras de contenção. O IBAMA, os órgãos técnicos... Barreiras de contenção são aqueles balões? Aquelas boias.
O IBAMA tinha dito no começo de que entendia o IBAMA e a Petrobras de que aquelas boias não seriam, no caso deste petróleo venezuelano, eficientes. Por quê? Porque ele é mais denso, mais pesado, ele não vem no nível da água, ele vem na subsuperfície, ou seja, ele vem abaixo, e ele passa por baixo das barreiras. Então, ele não tem eficiência. Mas, mesmo assim, atendendo a determinação que houve por parte da Justiça e a recomendação de alguns órgãos, nós pusemos as barreiras para serem testadas e elas se mostraram ineficientes. Então, é um trabalho bastante intenso, sobretudo para a retirada permanente de todo o óleo que toca a costa, tem que ser tirado imediatamente e destinado para os aterros próprios ou para incineração nos fornos de cimenteiras, que, aliás, também ofereceram essa oportunidade de queimarmos esse óleo, e isso tem sido muito importante. Esse óleo não pode ser aproveitado? Não pode. É um óleo que tem que ser destinado da maneira adequada, quer seja no aterro próprio ou nesse sistema de incineração. Onde é que ficam esses aterros? Cada estado tem os seus aterros para diferentes finalidades. Aterros para material hospitalar, aterro para resíduo doméstico, aterro para material classificado, que é o de potencialidade química. Então, alguns estão destinando para os aterros, onde não há, por exemplo, locais, plantas de indústria de cimento ou siderúrgica, cujos fornos possam queimar, possam incinerar esse material. Esse material é danoso para a pele das pessoas que, por exemplo, pisarem nesse óleo numa praia? Não se deve ter contato com a pele com esse material. Claro que muitas vezes, até histórico, eu me lembro criança, a gente tinha às vezes marca de óleo na praia, você suja, limpa, tira e tal. Mas o contato, ficar manuseando o material, em hipótese alguma. Para isso existe as luvas, existe bota, o pessoal que está fazendo o trabalho está seguindo esse procedimento. Mas se você tocar ocasionalmente, limpa e, enfim, também... O governo de Pernambuco reclamou no fim de semana do tipo de trabalho que o IBAMA está fazendo na tentativa de limpeza das praias pernambucanas. Tem procedência, ministro? Não, nós entendemos que não. Na verdade, temos tido, inclusive, o cuidado, Boris, de não politizar e não polemizar em cima desse episódio. O nosso trabalho no momento é retirada, dedicação total dos órgãos. Tem mais de 1.500 agentes federais lá, entre militares da Marinha, funcionários do IBAMA, do ICMBio, terceirizados da Petrobras, enfim. É um esforço tremendo, inclusive logístico, barcos, helicópteros, aviões, enfim, tudo que está à disposição das equipes lá para fazer esse trabalho. Ele agrega a esse trabalho os voluntários, Defesa Civil e os voluntários dos municípios que também estão fazendo um grande trabalho. Nós temos que lembrar, a costa brasileira, a costa do Nordeste, tem 2.000 quilômetros aproximadamente de extensão. Então, e esse óleo, ele não toca de maneira contínua e repetida ou numa lógica, né? Ele toca num ponto, depois ele desaparece, a maré faz com que ele toque em outro. Então, a abordagem rápida, feita de maneira capilarizada pelos órgãos municipais, pela Defesa Civil, com o apoio da Marinha, com o apoio do IBAMA, com o apoio da Defesa Civil, tudo isso é uma complementação. Nós entendemos que essas críticas, elas só servem para atrapalhar o bom trabalho que está sendo feito. Nós temos que alinhar efetivamente esse esforço. Temos que fazer todos trabalharem na mesma direção. Em paralelo, a Marinha e a Polícia Federal fazendo essa investigação acerca das origens. Mas o nosso foco principal é a limpeza permanente, ininterrupta, incessante dessas praias das manchas de óleo no litoral. Não há possibilidade de satélites acompanharem o trajeto e até a origem desse óleo? Nós imaginávamos que sim, tanto que desde o início dos episódios, cerca do dia 2 de setembro, mais ou menos, nós não só usamos os satélites brasileiros, mas também solicitamos ajuda aos americanos. A Guarda Costeira, ao EPA, que equivale ao Ministério de Meio Ambiente dos Estados Unidos, e ao NOAA, que equivale mais ou menos ao nosso órgão de monitoramento e meteorologia por satélite, que é o INPE. Fizemos essas solicitações, eles entraram em campo, nos disponibilizaram acessos, imagens, enfim, informações, e nem nós por aqui, nem eles por lá, encontramos rastro dessas manchas, quer seja a origem ou para onde elas estão se deslocando.
O IBAMA possui um avião bandeirante com um sistema de radar bastante avançado, colocado na parte de baixo dele, chama-se Poseidon. Esse avião do IBAMA, o Poseidon, ele está voando a costa brasileira em zigue-zague desde o início, desde setembro. Está fazendo, desce a costa e sobe. Também não identifica, porque esse óleo vem por baixo, como eu já disse, ele vem no sistema subsuperficial, ele vem embaixo. Os helicópteros do IBAMA e da Marinha sobrevoam direto a região, também não identificam. Aeronaves da Força Aérea, que tem radar também, não identificam. Então é um trabalho bastante difícil de você prever onde vai tocar na costa, porque nenhum dos mecanismos tecnológicos disponíveis consegue identificar a mancha. Na sua opinião, é possível que essa mancha desça para o sul do país? É possível porque as correntes marítimas elas mudam, né? E elas podem levar esse óleo para outras localidades. Se o óleo estiver diminuindo já em razão daquele volume elevado que já foi retirado, sobra pouco óleo para que as correntes transportem. O problema, como eu disse, é que nós não sabemos o volume de óleo que foi despejado no mar. Portanto, soma-se a isso a questão das correntes marítimas, não é impossível dizer que ele toque outros locais. Ministro, outros países não têm sistemas bons ou mais desenvolvidos que o nosso para essa limpeza? Nós não temos auxílio internacional nessa questão? Nós pedimos auxílio internacional. A questão é que a limpeza nossa tem sido feita com eficiência. Todas as manchas, quando são identificadas, são retiradas no mesmo dia. Não há recorrência sobre o mesmo local. Então, nós temos aqui um sistema que está funcionando, em que pese todo esse cenário triste de quando a gente encontra o óleo na praia, mas ele está sendo imediatamente retirado. E está sendo retirado pelas forças brasileiras, com a ajuda dos voluntários, com a ajuda da Defesa Civil, dos municípios. Enfim, é um trabalho que está sendo feito, embora dê bastante trabalho e ele seja contínuo, mas ele está feito de maneira adequada, correta, está sendo bem feito. O que nós precisamos é uma reflexão, Boris, sobre qual é o sistema de defesa da nossa costa que nós queremos ter. Se nós tivéssemos aqui no Brasil investido no passado num bom sistema de satélites, radares, sondas subaquáticas, navios patrulha, enfim, todo um sistema efetivo de proteção da costa brasileira, nós não estaríamos tão vulneráveis. Será que tem dinheiro para isso, ministro? Eu acho que tem. Eu acho que o Brasil gastou ao longo de gestões passadas muito dinheiro em coisas inúteis, em desperdício, também em corrupção, ineficiência, enfim, recurso esse que está fazendo falta para questões fundamentais para o país. Exemplo, esse tema da defesa da nossa costa marítima, das nossas águas territoriais. Então, é preciso prover a Marinha do Brasil de todos esses mecanismos para que nós tenhamos uma costa efetivamente protegida. Nós temos uma extensão de costa no Brasil grande, 7.300 quilômetros, mais ou menos, precisa ser bem protegida, precisa ser permanentemente monitorada e protegida. Quem vai arcar com os custos dessa limpeza? A Petrobras? Nós pedimos ajuda à Petrobras, até porque ela tem tecnologia para o trabalho do óleo, em que pese o óleo da Petrobras, que é extraído aqui no Brasil, seja diferente. Então, algumas dos mecanismos, dos equipamentos que a Petrobras dispõe não são necessariamente eficientes ou aplicáveis no caso desse óleo venezuelano, que é diferente. Mas ainda assim a Petrobras cedeu as equipes de limpeza, tem 2 navios chamados OSRV, que são navios de identificação, coleta e eles fazem a limpeza dessas áreas onde tem o óleo. Os navios estão lá na costa do Nordeste, além dos navios da Marinha. Tem os custos que a Marinha incorre, o IBAMA incorre, os órgãos estaduais incorrem, os municipais incorrem. Então, é uma despesa bastante grande. Daí a importância, inclusive, do trabalho que está sendo feito pelo governo federal desde o início, de investigação e identificação dos culpados. Seja por culpa, seja por ato criminoso doloso, o fato é que nós vamos encontrar quem foi o culpado por esse despejamento e vamos responsabilizar. Ministro Ricardo Salles, pela quantidade de material que chega às nossas costas, é possível avaliar se isso veio de um navio, se isso veio de 4 navios? Dá para ter uma ideia da quantidade? Isso cabe num navio petroleiro só?
Não, cabe. O navio petroleiro ele tem muitos. A tonelagem do navio petroleiro, alguns chegam a 30, 40, 50 mil toneladas. Então, nós estamos falando que foram retiradas, vou arredondar aqui para cima, 300 toneladas de óleo. Então, cabe várias vezes dentro de um navio petroleiro esse volume de óleo. A forma pela qual esse volume pode chegar no mar pode ter tido um derramamento na transferência de um navio para o outro, chamado ship to ship, pode ter sido um vazamento no casco, pode ter sido um despejamento proposital, o barril que caiu também, que está na nossa costa também traz algumas linhas de investigação, mas o fato é que todo esse óleo cabe num único navio. Ministro, o órgão, um conselho, um comitê que seria o responsável por planejar e executar esse tipo de trabalho de limpeza, localização, etc., específicos sobre poluição de águas, foi extinto em abril, junto com outros conselhos, pelo presidente da República. Isso prejudica a ação do governo? Bom, o trabalho está sendo feito com todas as frentes, com tudo aquilo que é possível e é previsto, seja no ordenamento jurídico ou na técnica, melhor técnica recomendada para retirada de óleo. O que acontece? A Justiça foi acionada para fazer com que o governo fosse obrigado a acionar o PNC e tomar as medidas. Ter um plano o PNC nacional. é o Plano Nacional de Contingência. E ficou claro, saiu a decisão judicial na data de ontem, muito bem fundamentada, que o governo não só acionou o PNC, como tomou todas as medidas necessárias através do GAA, que é o Grupo de Acompanhamento e Avaliação. Todos os órgãos que deveriam estar envolvidos estão envolvidos, todas as medidas que deveriam ser feitas estão sendo feitas, tudo aquilo que é necessário fazer está sendo feito. A dificuldade é que, normalmente, essas operações de contenção de óleo, e o PNC diz isso também, são para acidentes com óleo, com petróleo, de origem determinada. Então, uma determinada plataforma que afundou, um navio que teve um vazamento, uma transferência, um bordo, como eu disse, o ship to ship, de um navio para o outro que tenha tido derramamento de óleo. Esses casos são casos de origem determinada. E nós estamos diante de uma situação origem difusa, indeterminada. Nós não sabemos de onde está vindo, qual foi o volume de óleo que vazou, então isso dificulta sobremaneira o trabalho. A extinção desses conselhos não teria retardado o início da ação governamental? Não, porque o conselho é só um órgão funcional. A execução se dá pelos órgãos. Mas a coordenação seria... A coordenação foi feita, inclusive o PNC prevê que os 3 órgãos que fazem o GAA, que é o Grupo de Acompanhamento e Avaliação, que é a Marinha, a ANP e o IBAMA, que trabalharam de forma coordenada desde o início, a norma diz que, num determinado momento, este grupo, o GAA, deve designar um coordenador operacional. E esse grupo designou a Marinha do Brasil. Ou seja, todas as medidas, o aspecto formal não foi relevante para isso, porque no mérito, no conteúdo, tudo que deveria ser feito, tudo que deve ser feito, está sendo feito, está sendo bem feito. E a decisão judicial que eu lhe referi há pouco foi muito clara nesse sentido, de reconhecer que o governo está tomando de maneira suficiente, bastante rápida, todas as medidas necessárias. Mas é um incidente sem precedentes, no sentido que nós não sabemos a origem, tem um volume elevado e a dispersão desse material numa costa extensa de 2.000 quilômetros do Nordeste brasileiro. O senhor não vê, ministro, uma falta de atenção de órgãos internacionais para esse desastre? Com a Amazônia houve toda uma movimentação. Aqui eu não vi nada mais profundo, nenhuma preocupação internacional com esse desastre. Estou errado, ministro? Não, você não está errado, você está correto. Nós não vimos em torno desse desastre do óleo, cujas origens ainda do derramamento, embora saibamos que ele é venezuelano, nós não vimos ainda a mobilização que houve em torno do caso da Amazônia, por exemplo. Tampouco o oferecimento de ajudas espontâneas ou ditas espontâneas, como vimos naquele caso. O Greenpeace, por exemplo. O próprio Greenpeace fez um vídeo dizendo por que eles não podem participar. Uma explicação esdrúxula,
porque os voluntários que estão fazendo o trabalho, aliás, estão fazendo um grande trabalho, repito, em complementação aos órgãos federais, enfim, o nosso agradecimento sincero a esses voluntários que têm feito um bom trabalho e que o Greenpeace podia ter se somado a esse esforço e tirou o corpo fora. O senhor acha que tem um envolvimento de caráter político nessa distância que esses órgãos têm mantido no sentido de auxiliar ou não o governo brasileiro? Olha, eu não sei avaliar se a motivação é política, se é pelo fato do óleo ser venezuelano, e aí há uma simpatia de muitos desses críticos ao regime do Maduro lá na Venezuela, e aí, portanto, para não ter que criticar o Maduro, cuja origem do óleo é venezuelana, ninguém está dizendo que a Venezuela jogou o óleo de propósito no Brasil, mas que o óleo é venezuelano, não há dúvida. E também, nesse sentido, eu acho que há talvez uma motivação ou uma tentativa de evitar ter que criticar ou falar alguma coisa em relação à Venezuela. Ministro, além do prejuízo que deve trazer ao turismo, essa mancha tem causado uma enorme mortandade da flora, da fauna marinha. Deve prejudicar os pescadores. Alguma providência, algo nesse sentido, de dar algum auxílio, ressarcir esse setor importante da economia brasileira? Importante a sua colocação, que nos dá a oportunidade de dizer como o governo federal está bastante engajado em ajudar o Nordeste, os pescadores, enfim, e também a nossa fauna marinha. A retirada dos animais atingidos pelo óleo, a limpeza e o retorno desses animais ao mar, ou, quando necessário, o acondicionamento, enfim, o acolhimento desses animais nos tanques, enquanto a praia ou quanto o local não é limpo, está sendo feito não só pelo ICMBio, órgão federal, ligado ao Ministério do Meio Ambiente, mas também por entidades e voluntários. Projeto Tamar, enfim, vários têm feito um grande trabalho na limpeza, enfim, no cuidado com a fauna. Do mesmo modo, com relação aos pescadores e aqueles que vivem, não só do turismo, mas também da pesca. A ministra Tereza Cristina já abriu a linha de pagamento de seguro defeso para aqueles que tenham sido atingidos na região. O ministro Gustavo Canuto também, na parte de defesa civil, um trabalho importante de identificar os atingidos. Há toda uma mobilização do governo bastante consistente no sentido de apoiar a população do Nordeste que está sendo atingida por esse incidente do óleo venezuelano. E isso tem que ser feito até o fim, até nós solucionarmos o problema. Os estados estão em situação econômica, financeira difícil. Eles estão colaborando com toda essa ação do governo federal? Olha, Boris, o governo federal também herdou uma situação econômica difícil, decorrente da corrupção, da ineficiência e tudo mais. E nem por isso nós estamos nos furtando a tomar todas as medidas necessárias. Da mesma forma, alguns governos estaduais têm feito um bom trabalho em alinhamento. O que nós não podemos é usar esse episódio para resolver problemas orçamentários diferentes da situação que precisa ser endereçada. Então, com relação à situação do derramamento do óleo e as medidas necessárias, todo o apoio do governo federal, como de fato já está sendo feito. E esses municípios, inclusive, que têm tido equipes dedicadas ao trabalho, têm recebido por parte do governo federal e de alguns estados também equipamentos, enfim, ajuda para desempenhar bem esse trabalho. Mas o Brasil sofre, infelizmente, de um problema orçamentário generalizado, que esperamos, inclusive, melhore com a reforma da Previdência aprovada pelo Congresso Nacional, outras reformas administrativa, tributária, para que o Brasil volte a crescer e volte a ter um desenvolvimento econômico que gere essas condições de trabalho. Isso é uma questão importantíssima. O senhor tem alguma verba extraordinária no seu ministério? Ele foi dotado de uma verba extraordinária exatamente para esse episódio? Assim que nós precisamos tomar as medidas de monitoramento, retirada, contenção, enfim, todas as medidas do incidente do óleo, o Ministério da Economia comunicou a todos os demais ministérios que estão envolvidos de que havia uma dotação orçamentária, uma liberação de orçamento, descontingenciamento adicional, para que a gente possa atender todas as demandas. Portanto, não há nenhuma restrição
do ponto de vista orçamentário federal, no sentido de adotar as medidas, mas as medidas necessárias ao fato, e não utilizar o caso concreto para solucionar outras questões orçamentárias que não sejam ligadas ao incidente propriamente dito. O presidente Bolsonaro, que está viajando, já esteve na região. O senhor também esteve algumas vezes. Esse fato tem levado o senhor a conhecer melhor o problema em loco? Ir ao local, como nós fomos, eu fui diversas vezes desde que começou esse problema, ir ao local ajuda muito, porque você vê na prática quais são as limitações. Ajuda muito ou é uma atitude política? Não, é necessário. Eu vou lhe dar um exemplo por quê, que eu estou dizendo que é necessário ir lá. Quando nós vimos as primeiras manchas do óleo, naquelas praias mais compridas, porque aquelas que tem Recife, tem pedra, é outra realidade. Mas aquela areia contínua, aquela faixa de areia mais extensa, a ideia inicial foi, vamos colocar as máquinas para retirar. Quando você vai em loco, você vê que em nem todos os lugares a retirada por máquina é eficiente. Tem que ser um trabalho manual realmente, retira e a máquina vem atrás para colocar o óleo naquela caçamba, naquela pá carregadeira dos tratores. Você vir com o trator removendo aquilo não funciona em certos casos. Em alguns sim, mas em outros casos não. Também, por exemplo, a importância da gente ter pequenos grupos espalhados. Daí a relevância dos voluntários. Por que isso? Porque eu fui em várias costas, sobrevoei, fui por terra também. A gente vê que em locais, em determinadas cidades, há praias que foram tocadas pelo óleo e outra logo em seguida que não foram. Aí depois passam alguns quilômetros, aí tem uma outra mancha de óleo num local específico. Então não é uma coisa contínua, que você vai lá e diz assim, olha, daqui até aqui tudo foi... Não é. São pontos específicos cuja capilaridade da defesa civil, local, municipal, mais os voluntários, mais as equipes que estão circulando pelo Nordeste, de Marinha, de IBAMA, de ICMBio, Petrobras, eles têm que endereçar a resposta rápida para retirar o material. Então, é uma outra logística diferente do que ter um grande grupo concentrado num lugar só. Você tem que ter pequenas células, pequenos times que vão se espalhando em diferentes... Isso você identifica e ajuda a construir essa solução indo ao local diversas vezes, como eu estive. Ministro, e voltamos com a notícia, hoje entrevistando o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Ministro, está se realizando no Vaticano um sínodo que coloca o seu olhar sobre a Amazônia. E, neste fim de semana, há uma novidade que o sínodo quer criar um pecado ambiental. O senhor poderá ser um pecador. Como é que o senhor encara isso? Eu acho que vários poderão ser pecadores, inclusive aqueles que se utilizam do tema ambiental para fazer politicagem e demagogia, né? Mas, de qualquer forma, a questão ambiental é muito importante. Eu acho que é um tema que transcende fronteiras políticas, transcende ideologia, transcende nacionalidades. É um tema de preocupação diária para todos. E aqui no Brasil nós somos exemplo para o mundo de como preservar o meio ambiente, exceto nas cidades. O Brasil não soube cuidar das suas cidades no aspecto ambiental. Nós vemos aí a falta de saneamento, a má gestão do lixo, problemas graves de qualidade do ar nos grandes centros urbanos, temas esses que, porque não têm o charme do assunto Amazônia, foram esquecidos completamente por muitos dos ambientalistas que passaram por aí, nunca fizeram nada para cuidar desses assuntos que são tão importantes e que é onde vive 80% da população brasileira. 80% da população brasileira vive nas cidades, sem saneamento, sem coleta de tratamento de lixo, sem programas eficientes de qualidade do ar, enfim. Então, são temas realmente que mostram como a pauta ambiental é vasta, importante e deve ser tratada com seriedade. O senhor vê alguma atitude política, na pior acepção da palavra, nesse simpósio do Vaticano? Eu entendo que não se deve misturar temas religiosos com questões do cotidiano. O tema ambiental, ele, como eu já disse, é um tema que tem sim importância para todos, diz respeito ao mundo inteiro, inclusive países outros que não o Brasil
precisam começar a fazer muito mais pelo meio ambiente. O Brasil tem feito bastante, nós temos 80% da nossa Amazônia preservada, temos 60% da média da vegetação nativa em todos os biomas brasileiros preservados, temos o Código Florestal Brasileiro, que é uma norma de preservação ambiental exemplar para o mundo. O Brasil tem feito um grande trabalho em várias áreas. Mas o desmatamento continua batendo recordes. É verdade. O desmatamento nos anos de 2004 e 2005 era o triplo do que nós estamos vendo hoje em dia. Esse desmatamento caiu bastante, até níveis de 2012, mais ou menos 4 mil e poucos quilômetros. Ele vai subindo novamente de 2012 até agora. Ele vem subindo ininterruptamente nos últimos 7 anos, o que mostra que alguma coisa está errada na política pública com relação à Amazônia. É preciso fazer algo em prol daqueles mais de 20 milhões de brasileiros que vivem na Amazônia e que não têm o seu índice de desenvolvimento humano, o IDH, melhorado ao longo desses anos. Aliás, Boris, é uma região onde há a maior riqueza mineral brasileira, o solo mais rico, enfim, com o pior IDH do país, o pior índice de desenvolvimento humano. Quer dizer, esse paradoxo entre ter a região mais rica com o povo mais pobre. Nós precisamos solucionar isso. A proposta, o cuidado do presidente Bolsonaro com a população da Amazônia é evidente, porque só cuidando das pessoas, da saúde, da educação, do emprego, da renda, de oportunidades de trabalho, de ocupações que sejam compatíveis com o desenvolvimento sustentável da região, é que nós vamos poder melhorar a qualidade de vida dessas pessoas e, com isso, ter também uma postura diferente em relação ao meio ambiente. Afora os incêndios, quais são os fatores que levam ao desmatamento? Bom, há uma pressão das atividades ilegais, principalmente em razão da falta de desenvolvimento econômico para aquela região. É uma região muito rica do ponto de vista mineral, por exemplo. O solo da Amazônia tem muitos pontos de riqueza e essa riqueza vem sendo atacada há anos. Nós estamos falando de décadas com garimpos ilegais, enfim, atividades que acontecem na Amazônia. E não foi uma boa política pública de governos passados fazer de conta que esses garimpos, essas atividades ilegais já não estavam lá. A política do avestruz, colocar a cabeça no buraco e fazer de conta que o problema não existe, não resultou bem. E a pecuária? A pecuária é preciso diferenciar, eu vou lhe dar uma explicação aqui, que é diferenciar a parte do cerrado amazônico, que é o entorno da Amazônia bioma. Existe uma Amazônia, o bioma amazônico, que é a floresta, aquelas imagens de árvores que a gente vê, aquilo é o bioma amazônico. Ali não há avanço da pecuária, há pontos específicos, mas não é ali. Onde é que o avanço do agro aconteceu e está já bem consolidado? É no Cerrado Amazônico, que é a franja da Amazônia, é o cerrado de transição. Norte de Rondônia, norte do Mato Grosso, sul do Amazonas, sul do Pará, então ali o norte do Tocantins, aquela parte de cá do Maranhão. Então, é nesta região de Cerrado Amazônico que a pecuária avança, ou avançou, a soja também avançou no passado, mas agora nós não estamos falando, quando se fala do bioma Amazônia, o problema principal não é esse, porque são propriedades pequenas, em que há um corte da vegetação, a venda da madeira ilegal, essa indústria madeireira poderia fazer as coisas de maneira adequada, e para isso é preciso ter regras adequadas, ter a formalização, enfim, ter como se faz o chamado manejo florestal adequado. E há essa indústria criminosa do corte, da supressão de vegetação, da queimada dessa área que foi recém-cortada. Então, é preciso fazer várias medidas. A regularização fundiária da Amazônia, aliás, do Brasil como um todo. Nós temos um país com graves problemas de falta de regularização fundiária. As pessoas não têm título das suas propriedades. Isso atinge desde as comunidades nos grandes centros urbanos, você vai nas comunidades do Rio de Janeiro, São Paulo, as pessoas não têm título da propriedade. O diagnóstico está feito, e agora? E a solucionática? A solucionática é mais difícil. Precisa de um esforço governamental, como está sendo feito pelo presidente. Nós temos aí o apoio de fortes e boas bancadas no Congresso que entendem esse problema da regularização fundiária, do zoneamento econômico-ecológico, esse plano diretor que mapeia as possibilidades, as potencialidades, os riscos. Não há resistências a isso no Congresso? Há resistências. E eu digo que alguns que se opõem
a essas medidas de regularização fundiária, zoneamento econômico-ecológico, enfim, outras medidas de estabilidade jurídica e previsibilidade, prestam, em alguma medida, um desserviço ao Brasil, à população e, sobretudo, ao meio ambiente. Porque a ausência de segurança jurídica, a ausência de previsibilidade, o desrespeito ao direito de propriedade, são questões que forçam uma agenda de desrespeito. Você vê isso aqui nos mananciais da cidade de São Paulo. Você tem uma regra tão restritiva que joga o proprietário para a ilegalidade, ele abandona o terreno. Ao que ele abandona o terreno é invadido, a população, a pessoa que entrou lá, corta a vegetação sem critério nenhum, a terra faz o aterramento daquela área sobre a água, sobre o corpo hídrico, constrói de maneira irregular, joga o esgoto in natura no corpo hídrico, ou seja, essa falta de visão objetiva, prática, realista, cria cenários em que perde todo mundo e perde principalmente o meio ambiente. Ministro, eu vou mudar um pouco o assunto, eu queria tratar de outros assuntos palpitantes diretamente subordinados à sua pasta, mas eu tenho algumas curiosidades. Dizem que os aviões poluem demasiadamente a atmosfera. Isso é verdade? Não, existe, evidentemente, a emissão de gases decorrentes da queima de material fóssil, de combustível fóssil, contribui muito para os gases de efeito estufa, enfim, o problema da camada atmosférica. Não só os aviões, os navios, enfim, os veículos de combustível fóssil. Aliás, o Brasil, de novo... Ninguém fala nos navios e aviões. Pois é que há uma certa condescendência para isso daí, até porque muitos dos que tratam do tema ficam viajando pelo mundo de avião para cima e para baixo. Então, cada vez que monta um seminário, uma palestra, um grande encontro, e aquele monte de gente fica voando de um lugar para o outro para discutir o futuro do clima da humanidade, está queimando querosene de aviação para ficar participando aí dessas palestras. Mas o Brasil fez um grande trabalho, tem dado uma grande contribuição ao mundo nesse aspecto. O nosso etanol, a nossa indústria da cana-de-açúcar, ao longo dessas décadas todas, todo esse trabalho, desde o Proálcool até hoje, coroado pelo RenovaBio, que é um grande programa para o mundo, mostrando a sustentabilidade de um combustível que é renovável, que é sustentável, que é exemplo para o mundo. O Brasil deu esse exemplo e faz isso de maneira muito eficiente. Mas o mundo está partindo para a eletricidade nos automóveis. Em alguns casos, a eletricidade é boa, em outros, ela ainda tem que demonstrar sua viabilidade. Basta comparar o seguinte, o nosso carro, o Brasil lançou agora o carro elétrico híbrido Flex, que é um carro que em parte é eletricidade, em parte é etanol. Então, o motor a etanol carrega a bateria supre o motor e vice-versa, ele se retroalimenta. Diferente do carro elétrico em alguns países da Europa, por exemplo, que apesar dele ser elétrico, a energia que é gerada para alimentar o carro elétrico vem de termoelétrica que queima carvão. Quer dizer, que adianta você produzir eletricidade para o carro elétrico se essa eletricidade vem justamente da queima de carvão em termoelétrica? Quer dizer, um contrassenso. Se você pegar a cadeia toda do volume de material, de gases que são emitidos, o CO2, a tonelada de CO2 por metro cúbico, enfim, o carro brasileiro, ambientalmente falando, o etanol flex, ele é híbrido, o etanol flex, ele é muito mais equilibrado, muito mais positivo para o meio ambiente do que o carro elétrico puro lá na Europa. Ministro, este governo acredita no aquecimento global? Essa é uma discussão interessante. Nós temos repetido que as mudanças climáticas, nós temos visto a subida da altura do oceano, derretimento, a mudança de temperatura, aumento de queimadas. Então, são fatores que estão aí para serem vistos. Onde é que está a grande discussão? A grande discussão está em estabelecer qual é a contribuição do homem, da atividade humana, para essa mudança climática. Lembrando que o planeta Terra sofreu ao longo da sua história, por milhões de anos, várias alterações climáticas em que pese não houvesse contribuição humana nenhuma. Por outro lado, os cientistas levantam o dado de que essa mudança está acontecendo muito rápida e aí traça cenários de como a interação humana está contribuindo para isso. Quem está no governo, em qualquer governo, tem a missão, Boris, de sobrepesar aonde você faz o investimento público, aonde você coloca os esforços estatais na relação custo-benefício.
Nós temos, por exemplo, no Brasil, como em outros países em desenvolvimento, uma necessidade grande de medidas de adaptação às mudanças climáticas. Mais do que o recurso apenas sobre a mitigação, que é a diminuição das causas, nós temos também que trabalhar no Brasil a adaptação, a subida dos oceanos, que consequência vai ter? O aumento de chuvas concentradas que causam deslizamentos, que causam inundações, que medidas nós podemos tomar? Mas isso não vai contra todo o pensamento mundial a esse respeito? Não, de maneira nenhuma, de maneira nenhuma. A preocupação com as medidas de adaptação às mudanças climáticas são uma preocupação mundial. Até os Estados Unidos... De adaptação, sim, mas a questão das origens... Não, então, por isso, nós respeitamos todo o conhecimento que vem sendo produzido de todas as origens e divisões diferentes. E o que nós temos feito no governo? É tomar medidas concretas. Ao invés de entrar na discussão se é ou se não é, quem está no governo tem que dar soluções e não ficar discutindo hipóteses. Então, a academia faz um bom trabalho, o meio científico faz um bom trabalho, vários órgãos que são inclusive apoiados pelo governo através do Ministério da Ciência e Tecnologia, do ministro Marcos Pontes, fazem um bom trabalho no fomento à pesquisa, à discussão, etc. Órgãos do governo têm que avançar nas adaptações, porque o governo tem sim esse papel importante de induzir a efetivação dessas medidas de adaptação. Isso não traz no seu background uma questão ideológica? Essas visões diferentes? Há questão ideológica em todos os assuntos da vida pública. Quando você faz opções sobre modelos educacionais, faz opção sobre modelos de segurança pública, sobre sistemas prisionais, sobre questões de meio ambiente, é impossível... A matemática é impossível, mais um... mas isso não é uma questão meramente matemática, porque esse tema parte de alguns pressupostos, de algumas concepções, de algumas visões, hipóteses, inclusive, que são desenhadas. E as hipóteses são, todas elas, pautadas por alguma escolha, ou filosófica, ou ideológica, ou de modelo. Eu não acho que aqui a gente vá ter, e nem tampouco entendo que isso tenha que ser totalmente desprovido desse falso debate de que nada tem ideologia nenhuma. Não, as coisas têm alguma ideologia. Quando o PT estava no governo, muitas das medidas que foram adotadas foram medidas pautadas, inspiradas na ideologia. O governo liberal, que é o governo do presidente Bolsonaro, tem uma outra visão de mundo, que respeita o cidadão, que diminui o papel do Estado, que não quer que o Estado atrapalhe as pessoas, que interfira no livre-arbítrio do cidadão, enfim, há uma série de visões de mundo distintas daquelas que o PT adotava e que permeiam a política pública. É natural que seja assim. Não foi por outra razão que a população escolheu de maneira majoritária a chapa do presidente Jair Bolsonaro, que venceu a eleição sozinho numa campanha muito firme, né? Ele avançou na base das ideias e deixou de lado, a população escolheu esse modelo de um Estado enxuto, mais liberal, com algumas posturas mais conservadoras, em detrimento daquela agenda da esquerda, que tanto mal fez no nosso país. Nós estamos vendo, dentre outros aspectos, a fragilidade econômica com que o Brasil está hoje, que nós herdamos essa fragilidade graças às más escolhas, às más práticas, às más posturas dessa agenda que a esquerda pautou no nosso país. Ministro, voltando ao pecado e à Amazônia, o senhor vai ao Vaticano durante esta semana ainda? Isso, nós fomos convidados pelos governadores da Amazônia para compor essa delegação que vai lá falar no Vaticano, em nome do Brasil. Acho que é importante colocar os fatos como eles são. O senhor não foi convidado pelo Vaticano? O Vaticano nos convidou. Primeiro nos convidaram os governadores, o Vaticano em seguida fez o convite formal ao governo brasileiro para que viesse representar essa visão da Amazônia brasileira. E é importante porque é a oportunidade que nós temos de esclarecer, de levar dados, de desmistificar algumas visões equivocadas, tirar alguns sensacionalismos que têm sido feitos em cima dessas informações equivocadas. É importante dizer qual é a posição do Brasil, do governo brasileiro, enfim, acerca da nossa Amazônia, que nós conservamos a razão de 80% a 82%, a Amazônia está conservada, graças a esforços do Brasil. Foi o Brasil que fez isso. Outros países acabaram com as suas florestas, devastaram completamente. Então, nós temos coisas para mostrar, nós temos uma visão, nós temos uma orientação e nós temos a descrição dos fatos como eles são.
se repetiu na viagem que eu estive na Europa recentemente, eu vi o nível de desinformação que há. Desinformação essa que decorre da falta de informação, mas decorre de uma campanha difamatória, de uma campanha de atingimento de certos pressupostos do nosso país e que não pode, isso precisa ser esclarecido permanentemente. Ministro, de qualquer maneira, o senhor acha que existe uma cobiça internacional sobre a Amazônia? E outra pergunta para finalizar, a Amazônia tem alguma influência no clima mundial, na sua opinião? A Amazônia tem um papel importante na regulação das chuvas, na questão ambiental, ao contrário do que tem sido dito por alguns, também por desinformação, outros por má fé, de que a Amazônia é o pulmão do mundo. Não, não é. A Amazônia é um circuito fechado, que o oxigênio produzido por ela é consumido por ela própria, mas isso não quer dizer que ela não tenha um papel importante na regulação hidrológica, enfim, na parte de chuvas, os rios voadores, enfim, toda essa questão relativa ao equilíbrio climático. Isso é uma outra coisa. Agora, que há cobiça sobre a Amazônia no sentido de que nós temos uma região muito rica em biodiversidade, que até hoje não soube colocar de pé a agenda da bioeconomia, e é isso que nós queremos fazer ficar de pé não só o pagamento pelos serviços ambientais, todos aqueles ativos ambientais que o Brasil presta ao mundo e que não recebe, nós queremos receber. O Acordo de Paris, quando foi firmado, prometia aos países em desenvolvimento 100 bilhões de dólares a partir do ano que vem por ano. Nós queremos receber essa nossa parte desse número, que certamente é uma parte significativa. Então, pagamento por serviços ambientais, a agenda da bioeconomia. Por que não se avançou na agenda da bioeconomia? Quais foram as medidas, quais as medidas têm que ser feitas? Falou-se muito disso, que a floresta vale mais em pé do que devastada. Nós concordamos e apoiamos essa ideia, mas ela tem que gerar recurso para quem vive lá, para os 20 milhões de brasileiros que vivem na Amazônia. Essa é a agenda da bioeconomia que promete trazer investimentos da indústria, vários fatores que transformam a biodiversidade em valor agregado e distribuem riqueza para aquela região. Então, essa é a agenda que nós queremos avançar. Ministro Ricardo Salles, em nome da Rede TV, quero agradecer a sua presença. Obrigado, e Boris. Dizer que estamos à disposição para suas manifestações sempre muito claras e muito objetivas. Muito obrigado, prazer estar com você. O É Notícia fica por aqui. Até a semana que vem. Boa noite.